Boa noite. Boa noite. Bolsonaro deve definir amanhã sua equipe de transição. Em 2 meses, o futuro presidente vai planejar as primeiras ações. Tesoureiro do PT visita Lula na prisão e diz que ele recebeu o resultado com tranquilidade. E Haddad, um dia após a derrota, usa a rede social para desejar sucesso a Bolsonaro. Trump prevê cooperação militar e comercial com o governo Bolsonaro. O presidente americano telefonou para cumprimentar o vencedor da eleição. Temer lamenta que uma trama monumental tenha impedido a reforma da Previdência. Ele fez um balanço positivo e declarou esperar que o próximo governo seja de continuidade. Em São Paulo, Dória afirma que só vai anunciar secretários em dezembro e revela que depois da vitória não recebeu ligação de Fernando Henrique nem de Alckmin. Madrugada de tiroteio e explosões numa tentativa de assalto no interior paulista. Quadrilha atacou empresa de carros fortes em Ribeirão Preto, mas fugiu depois do confronto com a PM. O Jornal da Gazeta está no ar. Eleito com 51,75% dos votos válidos, João Dória, do PSDB, disse hoje que estuda nomes para o secretariado e que o partido precisa de uma nova sintonia. O governador eleito passou o dia no escritório de campanha nos Jardins atendendo a imprensa. Foram mais de 15 entrevistas para rádios e TVs de todo o estado. João Dória também recebeu ligações de governadores eleitos. Mas até o começo da tarde não tinha conversado com o presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, de quem já foi afiliado político. A relação entre os dois piorou durante as eleições. Um dos motivos. Após a apuração, Alckmin cumprimentou em um post no Facebook os candidatos que participaram do segundo turno pelo partido, que foram chamados de valorosos companheiros. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Gazeta, Dória negou que houve uma ruptura entre ele e o ex-governador. Não há ruptura e nada é definitivo na vida, exceto a certeza de que algum dia não estaremos aqui. João Dória venceu o atual governador Márcio França, do PSB, por uma diferença de 742 mil votos. A disputa mais acirrada da história das eleições estaduais. Aqui na capital, onde foi prefeito até abril, João Dória recebeu 41,9% dos votos válidos, enquanto França teve 58,1%. O tucano também teve um desempenho pior no litoral. Foram os votos do interior do estado, onde Dória venceu em 60% das cidades, que foram decisivos para a eleição. A 7ª seguida para o PSDB, que governa São Paulo há 24 anos. Mesmo com o resultado, o partido sai do processo eleitoral rachado e encolhido. No ano que vem, a bancada tucana na Assembleia Legislativa de São Paulo passará de 19 para 8 deputados. O número de governadores, 3, também é o menor desde 1990, logo após a fundação do partido, quando apenas um governador foi eleito. Na eleição passada, 6 tucanos foram eleitos governadores. Nós temos 3 governadores que foram vitoriosos aqui no Brasil, a Zambuja, o Eduardo Leite e nós aqui. E também deputados federais, deputados estaduais e os senadores pelo PSDB, que foram verdadeiros heróis nesse tsunami desta eleição. Nós temos que colocar uma nova sintonia no PSDB. Não será fácil internamente? Não, nada é fácil na democracia, mas não inventaram nada melhor. Portanto, a democracia é diálogo, mas, a meu ver, é atitude também. O novo governador de São Paulo disse que ainda estuda nomes para o secretariado, mas que eles só devem ser anunciados em dezembro. Adiantou que quer um policial experiente à frente da Secretaria de Segurança Pública. Anunciou que o vice vai coordenar a transição de governo. Rodrigo Garcia é líder da bancada do DEM na Câmara dos Deputados. Ele está no 2º mandato. Já foi deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo entre 2005 e 2007. Esperamos responsabilidade fiscal e administrativa nessa etapa final do atual governo, para que a gente possa assumir no dia 1º de janeiro com as contas em ordem. Teremos um governo enxuto, gastando menos com a máquina e mais com as propostas de governo. Segundo o portal Estadão, o ex-governador Geraldo Alckmin, presidente nacional do PSDB, telefonou hoje à tarde para parabenizar João Dória pela vitória nas eleições. O tucano teria afirmado que está no sítio em Pindamonhangaba e não ligou antes porque o sinal de celular lá é ruim.
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, um dos principais líderes do partido, não procurou João Dória. O candidato derrotado Márcio França, do PSB, disse que está orgulhoso da participação na eleição. Ele agradeceu os 10 milhões de votos que teve no estado. O atual governador de 55 anos afirmou que iria descansar nos próximos dias por recomendação médica devido a uma pneumonia anunciada há poucos dias da votação, mas apareceu hoje em seu gabinete em São Paulo falando sobre as eleições. A gente tem que estar sempre preparado para ganhar e para perder. E a vantagem da eleição é assim, né? Acaba uma, começa a outra. Em outro vídeo, também publicado no Facebook, França disse que faltou pouco para vencer e convencer a maioria. Nós travamos o bom combate, né? Mantivemos a fé, não deu. Faltou um pouquinho, mas eu estou muito orgulhoso de todos vocês, esses mais de 10 milhões de votos em São Paulo. Após a divulgação dos resultados, ele já tinha sinalizado a pretensão de permanecer no cenário político durante pronunciamento no Palácio dos Bandeirantes. O candidato do PSB declarou que ligou para João Dória, do PSDB, desejando sorte no novo mandato como governador. Márcio França também desejou sorte ao presidente da República eleito na missão de entender as diferenças e unir os brasileiros. E ainda disse que fará todo o esforço para colaborar com ambos. Ele também prestou homenagens ao ex-governador tucano Geraldo Alckmin, de quem foi vice, e ao ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, do PSB, morto em um acidente aéreo em 2014. Essa foi a 17ª eleição de Márcio França, que começou a carreira nos anos 80, como líder estudantil. A partir daí, se tornou vereador e prefeito de São Vicente, na Baixada Santista, e deputado federal. Foi eleito vice na chapa de Alckmin em 2014, antes de assumir o governo paulista em abril deste ano. Veja agora como vai ficar a distribuição de estados por partidos a partir de janeiro, quando os novos governadores vão tomar posse. O PT é o partido com o maior número de governadores eleitos. Na Bahia, no Ceará, no Piauí, eleitos no primeiro turno, e Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, a única governadora do país. O PSL elegeu 3 governadores em Rondônia, Roraima e Santa Catarina. O PSDB também teve 3 governadores eleitos, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. O MDB elegeu governadores em Alagoas no primeiro turno e no segundo turno, Distrito Federal e Pará. O PSB também irá governar 3 estados, Espírito Santo, Paraíba e Pernambuco, todos na eleição no primeiro turno. O DEM elegeu 2 governadores, em Goiás e em Mato Grosso. 2 governadores foram eleitos pelo PSC, no Amazonas e no Rio de Janeiro. O PSD também elegeu 2 governadores, no Paraná e em Sergipe. O PP, o PDT, PCdoB, Novo e PHS tiveram um governador eleito cada. As eleições de ontem definiram em segundo turno os governadores de 3 estados e também do Distrito Federal. Dos 20 governadores que tentaram a reeleição este ano, só 10 conseguiram. No estado do Amapá, o governador Valdez Góes, do PDT, foi reeleito com 52,35% dos votos válidos, ao enfrentar João Capiberibe, do PSB. No Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, também venceu a disputa contra o atual governador Rodrigo Hollenberg, do PSB, conquistando quase 70% dos votos válidos. No Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, do PSDB, foi reeleito com 52,35% dos votos válidos, derrotando o juiz Odilon, do PDT. Em Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, foi eleito com 71,80% dos votos, deixando para trás o senador Antônio Anastasia, do PSDB. No Pará, Helder Barbalho, do MDB, filho do senador Jader Barbalho, foi eleito com 55,43% dos votos, derrotando Márcio Miranda, do DEM. No Amazonas, o jornalista Wilson Lima, do PSC, conquistou o primeiro mandato à frente do estado com 58,50% dos votos válidos da região.
O atual governador Amazonino Mendes, do PDT, perdeu a disputa. No Rio de Janeiro, o juiz Witzel, do PSC, derrotou o candidato Eduardo Paes, do DEM, com 59,87% dos votos válidos. Em Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do PSL, teve 66,34% dos votos válidos e venceu Expedito Júnior, do PSDB. No estado de Roraima, Antônio Denarium, também do PSL, obteve 53,34% dos votos e derrotou José de Anchieta Júnior, do PSDB. Em Santa Catarina, mais um governador do PSL. O comandante Moisés recebeu 71,09% dos votos, contra Gelson Merizio, do PSD. Em São Paulo, o tucano João Dória derrotou o candidato Márcio França, também do PSB, por uma diferença de apenas 741 mil votos. Dória teve 51,75% dos votos válidos do estado. Do Rio Grande do Norte saiu a única mulher eleita governadora no pleito de 2018. A senadora Fátima Bezerra, do PT, teve 57,60% dos votos válidos no estado e derrotou o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, do PDT. O candidato derrotado à presidência da República, Fernando Haddad, do PT, passou o dia aqui em São Paulo. Nas redes sociais, ele desejou sucesso ao presidente eleito Jair Bolsonaro. Em visita a Lula na prisão, o tesoureiro do PT e coordenador da campanha petista diz que o ex-presidente recebeu o resultado com tranquilidade. Fernando Haddad passou a manhã em sua residência no Planalto Paulista, zona sul de São Paulo. Saiu para buscar livros na faculdade particular onde leciona e, na volta, falou com jornalistas. Disse que o resultado já passou e que a ideia agora é seguir a rotina. Hoje eu volto a dar aula, volto a ser professor. Foram 90 dias de licença e fui pegar material para trabalhar. O petista também se manifestou pelas redes sociais. Haddad também desejou boa sorte ao presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL. Ontem, em seu discurso após o anúncio da vitória do adversário, Haddad não cumprimentou o rival. Hoje escreveu: "Desejo-lhe sucesso. Nosso país merece o melhor. Escrevo essa mensagem hoje de coração leve, com sinceridade, para que ela estimule o melhor de todos nós. Boa sorte." Na página do PT no Facebook, a foto de perfil que havia sido alterada antes do segundo turno voltou a exibir a imagem do ex-presidente Lula ao lado de Haddad. Enquanto isso, em Curitiba, o ex-presidente recebeu hoje a visita do coordenador da campanha de Haddad e deputado estadual eleito pelo PT, Emídio de Souza, e do ex-deputado e ex-vice-prefeito de São Paulo na gestão Luísa Erundina, Luiz Eduardo Greenhalgh. Os dois, que integram a equipe de defesa de Lula, foram fazer um balanço da campanha petista com o ex-presidente. Apesar da votação expressiva de Fernando Haddad de pouco mais de 47 milhões de votos, o percentual em si, pouco mais de 44%, é o menor do PT de todas as ocasiões em que o partido passou para o segundo turno, o que inclui as 4 últimas eleições vencidas por Lula e Dilma Rousseff e a de 1989, quando Lula perdeu para Fernando Collor. A perda de votos pode ser vista no mapa. Em 2002, na primeira vitória de Lula, o PT tinha obtido 61,3% dos votos e, à exceção de Alagoas, venceu o PSDB em todos os estados. Na eleição seguinte, Lula foi reeleito e uma divisão já começava a se formar no mapa. O mesmo aconteceu na primeira eleição de Dilma, cujos votos, 56,1%, se concentraram principalmente no norte e nordeste do país. A distribuição dos votos se repetiu na reeleição de Dilma em 2014 e o percentual caiu para 51,6%. Agora, em 2018, com o PSL ganhando em 16 estados, incluindo o Distrito Federal, a vitória petista ficou restrita a todos os estados do Nordeste, Pará e Tocantins. Outro desafio do partido é o segundo processo no qual Lula está sendo acusado. A sentença do juiz Sérgio Moro pode ser dada nos próximos dias.
O prazo final, em que as partes apresentam alegações finais, já está correndo. Só que mesmo após incluir os últimos argumentos das partes, não há uma data para que Moro dê a sentença. Nesta ação penal, Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente receber um apartamento em São Bernardo do Campo e um terreno para sediar a nova sede do Instituto Lula. Segundo a Força-Tarefa da Lava Jato, o imóvel e o terreno seriam propinas da Odebrecht. Em nota, o juiz Sérgio Moro também se manifestou sobre a eleição e a vitória de Jair Bolsonaro. Ele escreveu: encerradas as eleições, cabe congratular o presidente eleito e desejar que faça um bom governo. São importantes, com diálogo e tolerância, reformas para recuperar a economia e a integridade da administração pública, assim resgatando a confiança da população na classe política. Um dia após a vitória, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu a visita de deputados federais e do futuro ministro da Casa Civil. A comemoração em frente ao condomínio na Barra da Tijuca foi até de madrugada, mas de manhã a movimentação já era pequena. O esquema de segurança no entorno foi reforçado na véspera. O plano da Polícia Federal, responsável pela proteção de Jair Bolsonaro até a posse, é dobrar de 30 para 60 o efetivo de agentes que o acompanham. Bolsonaro passou esta segunda-feira em casa. De manhã, recebeu a visita do deputado federal eleito Éder Mauro, do PSD, que, ao sair, disse que encontrou o presidente eleito ainda de pijama. Depois, Bolsonaro se reuniu com o deputado federal Onyx Lorenzoni, do DEM, futuro chefe da Casa Civil. Quem também esteve no condomínio foi o ator Alexandre Frota, que se elegeu deputado pelo PSL de São Paulo. No Twitter, esta tarde, Bolsonaro agradeceu o cumprimento do adversário derrotado, Fernando Haddad. Respondeu que realmente o Brasil merece o melhor. No domingo, Bolsonaro acompanhava pela TV a apuração dos votos ao lado da família e de apoiadores, quando recebeu a notícia de que estava eleito. O primeiro pronunciamento foi por meio de uma transmissão ao vivo na rede social, recurso muito usado durante a campanha, principalmente depois do ataque contra ele em Juiz de Fora no mês passado. Bolsonaro citou a Bíblia e agradeceu as orações e a confiança. Depois, no lugar de uma entrevista coletiva, preferiu ler um discurso num pool de emissoras. Disse que pretende respeitar a Constituição e unificar o país. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país. E a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Amanhã, o presidente eleito deve definir os primeiros nomes que vão compor a equipe de transição, numa reunião marcada com os principais aliados ainda na casa dele. Bolsonaro só deve viajar a Brasília na segunda-feira da semana que vem, quando deve se encontrar com o presidente Michel Temer para começar o processo de transferência de poder. Na capital federal também estão previstas reuniões com a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli.
Amanhã, Bolsonaro e o economista Paulo Guedes, anunciado para o comando da área econômica, devem discutir sobre o plano de reestruturação dos ministérios. Durante a campanha, houve a promessa da redução na quantidade de pastas de 29 para 15, mas Bolsonaro já sinalizou que pode ceder à pressão de setores da indústria e do agronegócio e manter um número maior de ministérios. O que já estariam definidas são as primeiras viagens internacionais depois de assumir o cargo. Serão para o Chile, Israel e Estados Unidos, visita para o qual teria sido convidado por telefone ontem pelo presidente Donald Trump. Mas antes, Bolsonaro deve passar por uma nova cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, prevista para 12 de dezembro. Agora o comentário de Josias de Souza sobre a eleição de Bolsonaro. A vitória de Jair Bolsonaro consolidou o processo eleitoral de 2018 como uma pequena revolução. Desde a transição da ditadura para a democracia há 33 anos, não se via um vendaval semelhante na política brasileira. A guinada promovida agora pelo eleitor foi maior do que aquela ocorrida em 2002, quando Lula se tornou presidente da República pela primeira vez. O triunfo de Bolsonaro se deve menos às qualidades do novo presidente e mais aos defeitos do sistema político que ele confrontou. O sistema partidário apodreceu. Bolsonaro é o resultado desse apodrecimento. Em termos partidários, os dois maiores perdedores da temporada foram o PT e, subsidiariamente, o PSDB. Em termos pessoais, o maior derrotado foi Lula. Ironicamente, Bolsonaro é um personagem do sistema que o eleitor escolheu para dar uma resposta antissistêmica. Sua vitória caiu sobre a estrutura partidária como uma lápide. Para ressuscitar, os partidos terão de se reinventar. Quanto a Bolsonaro, ele terá de oferecer resultados práticos rapidamente. Do contrário, o pedaço do eleitorado que enxergou nele uma solução logo começará a vê-lo como uma espécie de São Jorge às avessas, capaz de abandonar o plano de salvar a donzela para se casar com o dragão. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira sobre o resultado das urnas. A imprensa internacional falou hoje da vitória de Bolsonaro na disputa pela presidência. Na Espanha, o El País destacou que Bolsonaro conseguiu capitalizar a indignação e o desencanto dos brasileiros com a classe política como um todo, para se apresentar como exemplo de limpeza. Nos Estados Unidos, o New York Times descreveu o presidente eleito como um populista de extrema-direita e destacou que, depois de eleger governos de esquerda em 4 eleições seguidas, os brasileiros optaram por um novo rumo radical. O Wall Street Journal usou um tom parecido e lembrou que Bolsonaro pode ser incluído na onda populista mundial. O espanhol El Mundo informou que a sociedade brasileira, profundamente polarizada, escolheu o candidato de perfil incendiário, neoliberal e que flerta com o militarismo. O francês Le Monde destacou a promessa de Bolsonaro de mudar o destino do país como candidato antissistema, apesar de sua carreira parlamentar de quase 30 anos. O Le Figaro mostrou a campanha que levou Bolsonaro ao Planalto, destacando esse movimento como um novo exemplo de populismo. A eleição brasileira rendeu manchetes também na Itália. O La Repubblica lembrou a promessa do presidente eleito de entregar à justiça italiana Cesare Battisti. O Corriere della Sera fez uma análise dos motivos da vitória de Bolsonaro. Os britânicos The Guardian e The Telegraph destacaram que a onda de frustração com a corrupção e com o crime foi o combustível de Bolsonaro para a guinada à direita, na 4ª maior democracia do mundo. Na Alemanha, o Die Welt apontou Bolsonaro como o Trump dos trópicos. Acrescentou que a eleição dele pode gerar mudança radical no Brasil, com a facilitação de acesso a armas e militares em ministérios-chave. Líderes de grandes economias do mundo fizeram contato com Bolsonaro no primeiro dia depois da eleição. O presidente francês Emmanuel Macron parabenizou Bolsonaro e lembrou que a França e o Brasil mantêm uma aliança de valores comuns, entre eles o respeito aos princípios democráticos. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, parabenizou Bolsonaro pela vitória. O país deve ser o destino da primeira viagem do presidente eleito, ainda sem data definida. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ligou para Bolsonaro e disse esperar que o novo governo brasileiro
reforce a amizade entre os povos, fortaleça os laços entre Brasil e Israel e que o aguarda para uma visita à Terra Santa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que quer trabalhar com Jair Bolsonaro nas áreas do comércio e das Forças Armadas. Trump destacou ainda que a conversa por telefone ontem entre os dois presidentes foi excelente e estabelece uma base sólida para uma aproximação entre os dois países nos próximos anos. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que o país está disposto a aprofundar a cooperação bilateral para beneficiar as populações de ambos os países. Durante a campanha, Bolsonaro descreveu a China, maior parceira comercial do Brasil, como uma predadora, tentando dominar importantes setores da economia brasileira. E agora à noite, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou parabéns a Jair Bolsonaro pela vitória na disputa presidencial. Num telegrama recebido pela equipe de Bolsonaro, o Kremlin anunciou que deseja continuar as alianças estratégicas com o Brasil estabelecidas nos últimos anos, bem como as parcerias consolidadas na ONU, G20, BRICS e em outras entidades. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Bolsonaro presidente com 57 milhões de votos, 39% de 147 milhões de eleitores. Haddad, 47 milhões, 31% do eleitorado. Quase um terço dos eleitores, 42 milhões, disse não à política. Abstenção, anulação e voto em branco. Entregue de bandeja pelo PT em 2013, a Comissão de Direitos Humanos foi palanque definidor. Ecoou, deu liga a fundamentalismos religioso, de usos e costumes das tribos espalhadas pelas redes sociais. Junho de 2013, direita e seus extremos tomam as ruas. 2014, Lula erra a não admitir riscos e fragilidades da recandidatura Dilma. Erra de novo ao anunciar-se e antecipar 2018. Forças de oposição se agrupam, não só partidos, também o ente o mercado e as mídias. PSDB, erro fatal. Alia-se, se junta a Bolsonaro e Temer para derrubar Dilma. Todo o sistema político partidário empresarial já estava contaminado e seu DNA nos computadores e dados das empreiteiras e bancos. Mas porções do judiciário seguiram na escolha que já vinham desde os mensalões, amputar apenas o tentáculo vermelho, PT e aliados. Objetivo claro, retomar o poder. Aqui não faltaram alertas. Mesmo a revelia da porção engajada do judiciário, demais partidos ainda acabariam sendo expostos. E, quando expostos, viriam desilusão, desencanto e a raiva, o abandono das multidões de amarelo quando caísse o PSDB. Caiu, depois de Dilma. Bandos no poder, corrupção e estrondoso, revelador silêncio das panelas e amarelos. A política se deixou ferir e teve magnificados seus erros e feridas. O poder não admite vácuo. Outros poderes tiveram ascensão. Na sequência, mostrariam as pesquisas, seriam feridos judiciário e mídias tradicionais. Caminho aberto para o vale tudo, para redes de mentiras, ignorância, ódios se impondo à razão. E aí, ensina a história, resta a escuridão, o salto no escuro. Boa noite. Fechadas as urnas, neste segundo turno, o candidato Jair Bolsonaro venceu o petista Fernando Haddad no maior número de estados e também de capitais. Vitorioso no pleito deste domingo, Jair Bolsonaro venceu a disputa em 16 estados brasileiros que ficam no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Fernando Haddad, do PT, ganhou em 11 estados, a maioria deles no Nordeste e na região Norte. A maior vantagem percentual de vitória de Jair Bolsonaro foi no Acre, onde o candidato do PSL obteve 77,22% dos votos válidos, contra 22,78% de Fernando Haddad. Já o petista teve a maior vitória no Piauí, onde conquistou 77,05% dos votos válidos, contra 22,95% do candidato do PSL. Entre as capitais do país, Bolsonaro venceu em 21 delas, enquanto Fernando Haddad derrotou o adversário em 6, todas na região Nordeste. O presidente Michel Temer disse hoje que está tudo pronto para a transição com a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o MDBista comentou que o cumprimento da Constituição garante estabilidade social e política no país.
Temer participou da abertura da Conferência Internacional de Biocombustível num hotel na zona sul de São Paulo e estava acompanhado do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. Em seu discurso, o presidente aproveitou para fazer um balanço do seu governo, que já está na reta final. Ele ressaltou a importância da PEC do teto de gastos públicos e das reformas do ensino médio e trabalhista, realizadas na sua gestão. E ressaltou que a reforma da Previdência só não foi aprovada porque havia uma trama que impediu a votação. Temer afirmou que nesses 2 meses finais de mandato ainda tem muito trabalho pela frente, mas que a sua equipe de transição já está preparada para auxiliar a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, e que espera uma continuidade no programa de reformas deste novo governo. Que nós vamos entrar num momento de transição, nós já estamos com tudo formatado para que o próximo governo receba tudo aquilo que nós realizamos e vamos insistir que não haja descontinuidade, mas ao contrário, que haja continuidade e ainda aquilo que há de ser feito. Temer defendeu ainda que a Constituição brasileira deve ser rigorosamente cumprida para que o país tenha estabilidade política, social e pacificação, e que o momento político eleitoral se encerrou ontem, dando lugar agora ao momento político administrativo. Quando você abre a Constituição e verifica o contexto da Constituição, você verifica que ela existe para regular as relações sociais e para harmonizá-las, nunca para desarmonizá-las. E a Constituição toda diz, olha aqui, você, maioria, governa, respeitando os direitos da minoria, a minoria não pode atrapalhar a maioria. Então, digamos, num sistema democrático, é fundamental que haja oposição. A oposição ajuda a fiscalizar. A transição de governo começa esta semana, comandada por um dos nomes mais próximos de Jair Bolsonaro, o deputado federal pelo DEM, Onyx Lorenzoni. Onyx Lorenzoni é cotado para ser o ministro-chefe da Casa Civil a partir de 1º de janeiro. Segundo o deputado, o trabalho antes da posse terá foco na área econômica. Em entrevista à Rádio CBN, ele falou sobre a passagem de poder para a nova equipe. Já na quarta ou na quinta-feira, vamos dizer assim, a apresentação dos nomes dos primeiros técnicos, né, que vão compor o grupo que vai fazer a transição. Eu conversei, Camarote, na semana passada com o ministro Eliseu Padilha, que é o chefe da Casa Civil, já por determinação do Jair, né, por conta de ter as primeiras informações, eu já tenho aqui. O governo de transição terá 22 gabinetes com até 78 pessoas no Centro Cultural Banco do Brasil, na capital federal. O espaço vai receber reforço na segurança pela Polícia Federal. A equipe de Bolsonaro terá acesso integral aos documentos e aos funcionários da atual administração para tirar dúvidas. O governo de transição nem começou e a polêmica já está posta. Um dos pontos divergentes dentro da própria equipe de Bolsonaro é a reforma da Previdência. O deputado Onyx Lorenzoni defende que as mudanças no regime de aposentadoria sejam feitas só no ano que vem e de uma só vez, quando o novo presidente assumir. Já o guru econômico do presidente eleito, o economista Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda já indicado, deu sinal positivo à proposta do governo Temer de aprovar o terço da reforma da Previdência, que está no Congresso, e assim garantir um ajuste imediato. A tendência é que fique mesmo para o ano que vem. Nascido no Rio de Janeiro, Paulo Guedes tem 69 anos. Se formou em Economia na Universidade Federal de Minas Gerais e fez mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. É um defensor das privatizações, o que, segundo ele, ajudaria a reduzir a dívida pública em 20%. Foi professor da PUC, Rio e da FGV e chegou a dar aula na Universidade do Chile. Também foi fundador do Banco BTG Pactual e preside a Bozano Investimentos. Nunca ocupou o cargo político e fez fortuna no mercado financeiro. Paulo Guedes se tornou alvo de investigações do Ministério Público Federal, que apura possíveis crimes de gestão temerária ou fraudulenta de investimentos advindos de fundos de pensão. E vamos ao comentário de Joseval Peixoto. Bolsonaro começou bem. Foi um bom discurso. Este será um governo da Constituição, da democracia e da liberdade. Liberdade de ir e vir, de andar nas ruas, liberdade de empreender, liberdade de informar e ter opinião.
Esse governo dará um passo atrás, reduzindo sua estrutura, cortando desperdícios e privilégios. Vamos desamarrar o Brasil. Os recursos da federação irão diretamente para estados e municípios. Precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Quebraremos o círculo vicioso do crescimento da dívida. O déficit público primário tem que ser eliminado o mais rápido possível. E libertaremos o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Homem profundamente religioso, seu discurso foi um juramento, foi uma oração. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. O país está precisando de tudo isso. Portanto, vamos dizer amém. Amém. Que assim seja. Boa noite, família brasileira. E a nossa semana começou com temperatura amena, muita nebulosidade, mas sem nenhuma chuva. Pois é, o sol até apareceu em alguns momentos e a máxima foi de 23 graus. Vamos ver com Mariana Armentano como serão esses últimos dias de outubro. O tempo fica firme nesse finalzinho de outubro na maior parte da região sul e sudeste do Brasil. Nessas áreas, só há previsão de mais temporais a partir de quarta-feira. Já no Nordeste, amanhã o dia será bastante chuvoso no Sudoeste, Oeste e em parte do sul da Bahia. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Floripa a máxima fica em torno dos 24 graus, com tempo firme amanhã, assim como no Rio de Janeiro, onde os termômetros ficam entre 16 e 28 graus. Já em Cuiabá, nem a chuva refresca o calorão, previsto na casa dos 37 graus. E em Natal, dia de sol com máxima em torno dos 30 graus no início da tarde. Para São Paulo, por enquanto, o tempo segue firme, sem chances de chuva. A terça-feira vai ser de sol entre muitas nuvens em todas as regiões paulistas, mas só a partir de quarta-feira que voltam as condições para chuva mais volumosa. E volta a esquentar, viu? A máxima chega aos 32 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Bauru e em São José do Rio Preto. Mas ao leste também esquenta em relação a hoje. Faz até 28 graus na cidade de Campinas e Sorocaba e também em São José dos Campos. Para a capital, os próximos dias seguem ensolarados e só volta a chover quando começar o mês de novembro. Nessa madrugada teremos mínima de 15 e máxima amanhã à tarde de 26 graus. Na quarta-feira, os termômetros chegam à marca dos 31, ainda com tempo firme. E na quinta, dia 1º de novembro, voltam as chances de chuva a partir da tarde e as temperaturas ficam entre 20 e 28 graus. O Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, mostrou a expectativa do mercado de uma inflação menor e de um PIB maior para este ano. A inflação oficial, que é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, caiu de 4,44% para 4,43%. Já a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto para este ano subiu. Era de 1,34% e subiu para 1,36%. Para o ano que vem, a expectativa é mais otimista, crescimento de 2,5%. No mercado financeiro, o primeiro dia depois do segundo turno das eleições foi marcado pela volatilidade. No começo dos negócios, os investidores receberam com otimismo a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil. Pela manhã, o dólar foi negociado a R$ 3,58 e a Bovespa chegou a operar acima dos 88 mil pontos. Porém, o movimento perdeu fôlego e o dólar fechou o dia valendo R$ 3,70, alta de 1,39%. Já a Bovespa caiu abaixo dos 84 mil pontos, recuo de 2,24%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
A virada no humor do mercado não foi exatamente uma surpresa. Houve empolgação exagerada, em boa parte, pela perspectiva de derrota do PT e depois de vitória de Bolsonaro, por ele ter um programa reformista, com foco em privatizações, foco no ajuste fiscal. Paulo Guedes mesmo me disse hoje, ou reafirmou mais uma vez, que a prioridade será o ajuste fiscal e o grande desafio é levar adiante a reforma da Previdência com idades mínimas para aposentadoria. Ele gostaria mesmo de ver essa mudança aprovada neste ano, evitando uma perda de tempo importante. Se tiver de apresentar uma nova proposta, as discussões podem levar mais um ano. Por isso, não é contra a retomada da proposta de Temer, mas falta combinar com Onyx Lorenzoni, também futuro ministro, que por fatores mais políticos que técnicos descarta a ideia. Esse tipo de conflito na equipe, o que inclui falas do próprio Bolsonaro sobre possíveis restrições às privatizações, que para Guedes seriam irrestritas, geram dúvidas que só serão dissipadas com o anúncio de toda a equipe e do programa detalhado do novo governo para a área econômica. Há dúvidas até quanto ao apoio que Bolsonaro poderá ter no Congresso, mesmo tendo feito a segunda maior bancada. Interesses corporativistas, contrários às mudanças na Previdência, por exemplo, podem prevalecer. Só essas questões já tendem a deixar o mercado mais cauteloso, mas ainda tem o cenário externo muito incerto por fatores como o anúncio hoje de que Angela Merkel não continuará à frente do partido e não tentará novo mandato na Alemanha em 2021. Ainda tem a guerra comercial, déficit na Itália, o Brexit, a previsão de alta dos juros nos Estados Unidos com menor crescimento global. O mercado, mesmo animado com as eleições, pode oscilar muito pela falta de segurança quanto ao cenário com o qual vai lidar em 2019, aqui e no exterior. Uma boa noite. No interior de São Paulo, 3 homens foram presos e 1 morto num ataque a carros forte em Ribeirão Preto. Veículos e armamentos de guerra também foram apreendidos. A Polícia Militar ainda procura outros assaltantes na região. O tiroteio entre a polícia e a quadrilha que assaltou uma empresa de transporte de valores na zona leste de Ribeirão Preto começou por volta das 3 da manhã. O grupo causou explosões que puderam ser ouvidas de longe. Segundo a PM, parte dos integrantes da quadrilha conseguiu fugir. No assalto, os criminosos renderam um frentista do posto de combustível, que divide o muro com a empresa. Eles causaram danos em cerca de 5 carros fortes que estavam no pátio. O entorno da região chegou a ser bloqueado com veículos incendiados e objetos para atrapalhar o acesso dos carros da PM. De acordo com as autoridades, os assaltantes estavam armados com fuzis e não conseguiram levar o dinheiro. Na troca de tiros, um suspeito morreu. De acordo com a polícia, 50 bandidos estão envolvidos na ação. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o cientista político Marco Aurélio Nogueira sobre o resultado das eleições. Até já! O tempo não para. Os fatos também não. Tudo o que acontece no Brasil, tudo o que abala o mundo, está no Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Vem aí a prova do Enem. Yeah! Esperto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem. As provas serão dias 4 e 11 de novembro. Leve caneta preta de tubo transparente. Nós tivemos muita gente brilhando na seleção brasileira. E hoje nós temos a honra de recebê-los para premiá-los. Foram mais de 600 mil votos pela internet. E o vencedor é? Nossa.
Marcos, do Palmeiras. Com vocês, o goleiro Cássio. Adenor, Leonardo, Baque, o Tite, Rogério Ceni. Mário Jorge Lobo Zagallo. Carlos Tevez. Adriano. Roberto Carlos, vem pra cá. Gabriel Jesus, do Palmeiras. Ronaldinho Gaúcho, o prêmio é seu. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento LuxColor. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com LuxColor. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise do resultado das eleições 2018. E quem analisa é o cientista político Marco Aurélio Nogueira, professor titular de Teoria Política e coordenador do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais da Unesp. Obrigada, professor. Boa noite. Bom, o day after. Nesse dia seguinte, é interessante que tem muita gente entendendo que essa eleição de 2018 foi o marco do fim de uma era. É isso mesmo, professor? Uma nova era se desenha no horizonte político? Eu acho que, sem dúvida, tem elementos claros desse tipo, né? Mas eu não acredito que seja uma nova era do ponto de vista político e ideológico mais amplo. Eu acho que ela foi ela está encerrando uma era que a gente poderia chamar de política analógica, né? E entrando numa era de política digital, que foi, inclusive, a que deu o fôlego necessário para que o candidato Jair Bolsonaro se elegesse no segundo turno. Se elegesse no primeiro e no segundo turno, já que ele não tinha força, musculatura para atuar na política tradicional e ele se valeu das tecnologias de informação, das redes, para conseguir um impulso, né? Agora, do ponto de vista do conteúdo político, é o marco do fim de uma era? Porque o senhor está me falando desse avanço no uso da tecnologia, das ferramentas da tecnologia para impulsionar candidaturas, o uso e abuso nas campanhas. Mas do ponto de vista, sim, do perfil, do conteúdo político, o horizonte que temos pela frente, é uma nova era? De verdade, passaremos a viver um novo ciclo político com características muito próprias? Eu acho que nós vamos viver um ciclo político novo porque os partidos, sobretudo, que fizeram o ciclo anterior, eles sofreram uma derrota expressiva nas urnas. Não tanto o PT, que o PT mostrou resiliência, capacidade de sobrevivência e sai das eleições tão forte quanto entrou do jeito que entrou nelas. Mas os outros partidos, eles foram varridos do cenário parlamentar por essa irrupção na vida política brasileira do PSL, né? Desse centro direitista, né? que encarnou no PSL, que hoje é o principal partido de sustentação do novo governo, sobre o qual, inclusive, há uma grande incógnita. Não se sabe direito o que o PSL vai representar, porque ele é uma composição de várias culturas políticas, né? E não se sabe qual delas vai prevalecer no futuro governo, né? Então, eu acho que há sinais de novidade, mas eles não são suficientemente claros para a gente dizer que nós entramos num novo ciclo. Será um novo ciclo porque o governo vai começar em janeiro, novo governo, né? Então terá um novo governo. É. Agora, muita coisa da sociedade brasileira tradicional permanece, inclusive a recuperação que se faz de uma maneira inédita da religiosidade popular brasileira. Né? Quer dizer, isso não tem nada de novidade. O que tem a novidade é o uso abusivo da religião como ferramenta de comunicação política. Quer dizer, de cooptação também. De cooptação, né? Claro, de persuasão, de comunicação. Né? Quer dizer, é um governo que está se anunciando como recebendo uma missão quase que divina. Não, e inclusive o presidente eleito, ele ali estabeleceu um compromisso com Deus. Isso, ele jurou a Deus. Com Deus, ele expressou assim, a palavra compromisso com Deus. Isso, exatamente. Não foi com a população, não foi com os eleitores, com o país, né? Foi com Deus. Né? Eu acho que tudo, no fundo, vai ficar mais claro quando o governo dele começar e quando as forças políticas
começarem também a se reorganizar, porque vai haver uma reorganização partidária no Brasil, justamente porque os partidos saíram muito enfraquecidos das eleições. E a própria legislação eleitoral, a cláusula de barreira, quer dizer, tem uma outra realidade para os partidos também, né? Mas mesmo o PT vai sofrer algum tipo de arranjo interno, porque a briga dentro do PT ficou muito clara nessa eleição. O próprio candidato petista, o Fernando Haddad, ele teve que caminhar no meio de cristais, porque não foi fácil ele organizar a campanha dele, tendo a direção do partido pressionando por uma coisa, o Lula na prisão pressionando por outra, e ele sendo obrigado a fazer movimentos de diálogo com pedaços mais amplos da opinião. E se saiu bem, né? E se saiu bem. Porque foram 47 milhões e quebrados de eleitores. Agora, é interessante, ele estava forte, estava altivo ontem, naquele discurso que ele fez após ele saber da derrota, mas ele disse que o Brasil tem outro, que ele representa 47 milhões de brasileiros e que o Brasil que essas pessoas têm outro projeto de Brasil na cabeça. Mas aí o que eu quero saber é se essa fala de Haddad o coloca acima de Lula na liderança do PT, considerando a circunstância que Lula vive, a nova circunstância do país em que eles perderam a probabilidade de que Lula possa sair da cadeia muito mais rapidamente do que a sentença determinou. Né? Então, Haddad, ele sai dessa campanha maior do que entrou, mas ele sai com uma força de liderança acima de Lula? Então, eu acho que isso vai ter que ser definido dentro do próprio PT. Agora, maior do que o Lula, dificilmente ele conseguirá sair, porque o Lula não é mais, como ele próprio declarou, uma pessoa física, é uma ideia, é uma força, é um mito. Mas isso sobrevive, essa coisa do mito, da ideia, da força, não tendo uma campanha eleitoral, não tendo mais um campo para criar fatos políticos que levassem a imprensa a colocar o nome de Lula diariamente nas primeiras páginas de jornais, de revistas, capas de revistas, reportagens, né, nos telejornais e radiojornais? Eu acho que não, mas a força dos mitos não depende necessariamente disso. De visibilidade? Né? Eu acho que não. Quer dizer, o mito, ficou o mito que está na prisão, ele pode ser uma vítima que sobrevive ao tempo. Né? O problema todo é saber como é que o próprio Lula vai lidar com isso, porque não está previsto no cenário que a gente consegue enxergar que ele sairá da cadeia. Né? Ele vai continuar preso. Mas e Bolsonaro? Bolsonaro agora colocado no centro do cenário político nacional, com essa força de um eleitorado de mais de 50 milhões de eleitores, deixando claro que queriam um novo momento, que queriam uma mudança, e ele foi o escolhido, né, para ser o porta-voz desse anseio. Com isso, Bolsonaro pode desalojar Lula e impulsionar o esvaziamento dessa liderança política do mito? Eu acho que não. Eu acho que não, porque são figuras completamente diferentes. Eles não, quer dizer, são universos separados. Não dá para um substituir o outro. São dois mundos que podem correr paralelamente. E aí vai se ver como é que cada um se sai. O grande desafio do Bolsonaro hoje, Maria Lídia, é ele conseguir transitar da figura de candidato para a figura de presidente. Né? Porque ele não poderá governar o Brasil continuando a ser candidato. Ele terá que tomar providências que honrem a faixa presidencial que ele vai receber. Se ele não fizer isso, o governo dele começará em crise. Bom, a chance, né, dele lutar por isso é grande, porque tem a sobrevivência, né? Ele tem 4 anos pela frente. Não, a questão é saber se ele vai ter preparo e disposição para dar esse passo. E né? Equipe, né? E equipe. E quem está no tudo. entorno, isso Exatamente. pesa muito também, né, professor? Exatamente. A qualidade da equipe? Eu acho que ele tem condições de formar, porque você tem uma quantidade grande de técnicos que podem cuidar das áreas propriamente de fronteira do governo, né? A economia, as áreas sociais,
educação, saúde, né? Eu acho que isso, o Banco Central, a área financeira, eu acho que existem técnicos, pode ser que alguns que estão hoje nos cargos até continuem, e ele tem condições, portanto, de formar uma equipe ministerial. E teve apoio, boa. né? E teve apoio de muita gente teve representativa. Apoio de muita gente. O problema é saber... E do PIB, e responsável aí no PIB nacional, isso. né? O problema com é dinheiro saber também. O quanto que ele vai conseguir blindar essa política das pressões, essa equipe das pressões políticas. Porque ele anunciou que não faria um governo de toma lá da cá. Ele não iria compor o ministério dele a partir das exigências partidárias. Vamos ver o quanto ele vai conseguir fazer isso. Agora, tem sido muito questionado se Jair Bolsonaro exibe vocação para o diálogo e para a pacificação dos espíritos, depois do descalabro que nós vimos, que foi essa campanha que vi num artigo seu publicado no Estadão, em que o professor compara, né, essa campanha eleitoral com o perfil do século passado, quando ela acontece já quase na segunda década do século XXI. Né? Então, mas o Bolsonaro, no discurso dele da vitória, ou nas falas dele, ele sinalizou de alguma forma a disposição para a pacificação? O senhor identificou essa sinalização? Eu acho que teve a sinalização, porque os discursos dele após a vitória não foram discursos agressivos. Né? Eles tiveram algumas palavras-chave ali, esquerda, comunismo, etc., que atendia à expectativa do eleitorado, mas não foi ao contrário, ele tentou dar uma sinalização de pacificação. O problema é que é muito fácil falar, e ele tem um demônio interno, digamos assim, que é quase que indomável. Né? Porque ele é uma pessoa temperamental, ele pode explodir a qualquer momento, e a questão, eu volto a dizer, é a capacidade que ele, a presidência da República e o staff dele terão de fazer com que ele saia do pedestal de candidato e entre no trono presidencial. Bom, vamos falar um pouquinho, no tempo que nos resta, sobre São Paulo. A vitória de João Dória. A vitória de Dória foi a gota que salva do PSDB? Eu acho que não. Eu acho que é o último prego do caixão do PSDB. Porque o Dória não é um tucano de origem, não é um tucano de raiz. Mas não é disse um tucano... ontem no discurso, ele não disse, saio do PSDB. Mandou um recado com muita ênfase. É a mesma coisa. Dizer é muito fácil. Agora, ele não é visto como um cara do PSDB pelos próprios tucanos e ele não tem um pensamento que faça algum tipo de elogio à trajetória do PSDB. O PSDB é um partido social-democrático. Né? O Dória é um tucano liberal para a direita. Né? Então, o modo como isso vai ser ajustado dentro do PSDB, me parece que não será favorável à continuidade do PSDB como um partido expressivo na vida política. Eu acho que o PSDB só ficou com São Paulo e o Rio Grande do Sul, de estados que têm peso. Né? E sendo que nos dois lugares, nenhum deles é tucano de raiz. Bom, estamos aí diante de uma grande incógnita. Um suspense enorme. Vamos ter que aguardar. Sem dúvida. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. Na Indonésia, continuam as buscas por vítimas do avião que caiu no mar, com 189 pessoas a bordo hoje de manhã. A Marinha não acredita que haja sobreviventes. Segundo o controle do aeroporto de Jakarta, o Boeing 737 da companhia aérea indonésia Lion Air perdeu contato 13 minutos depois da decolagem e caiu no mar ao norte da ilha de Java. A companhia aérea confirmou que o avião, um modelo novo em operação há apenas 2 meses, apresentou problemas técnicos no seu penúltimo voo, mas que eles foram resolvidos de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante, a norte-americana Boeing. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. Aprenda a lidar com a impaciência no Revista da Cidade desta terça, 9h30 da manhã.